Imagina entrar numa caverna estreita, rastejando no escuro, e de repente você perceber que você não consegue mais voltar. Foi exatamente isso o que aconteceu com o John Jones, estudante de medicina de 26 anos. Entrou na caverna Nut Put em busca de aventura e acabou preso de cabeça para baixo a centenas de metros da saída. O que parecia um passeio entre amigos se transformou em uma das operações de resgate mais desesperadoras já registradas, e terminou de um jeito tão chocante que a caverna inteira ela foi selada para sempre, com o corpo dele ainda lá dentro. Mas o que realmente aconteceu nas últimas horas do John Jones, dentro da escuridão absoluta. Agora pega o seu café, porque esse caso ele tá difícil de acreditar. Se inscreve no canal e vem comigo. Para quem não conhece, a espeleologia é o estudo das cavidades naturais do planeta. Ele estuda, por exemplo, as cavernas, tanto na sua formação como nas formas em que ele habita, o que habita lá dentro dela. E eu tô dizendo isso porque hoje nós vamos contar a história de John Edward Jones. Ele era um aventureiro entusiasta dessa ciência, né, da espeleologia. Ele gostava muito de cavernas, esse tipo de coisa, de fazer esse tipo de aventura. E isso desde cedo, desde pequeno. Ele, o pai dele, o irmão dele, ele morava no estado de Utah, nos Estados Unidos. E como eu disse, ele, o pai dele, o irmão dele, eles faziam esse tipo de expedição para observar o subterrâneo, né, as cavernas. Agora, já adulto, ele já não fazia mais esse tipo de expedição, ele tinha um emprego, ele tinha família, então ele deixou de fazer esse tipo de coisa. Mas ele tinha muitas lembranças boas daquela época, e foi por esse motivo, num dia de ação de graças, quando ele estava reunido com o pai, com o irmão, eles decidiram fazer novamente esse tipo de expedição, fazer uma expedição novamente para alguma caverna, para relembrar os velhos tempos. Então era dia 24 de novembro de 2009, mais ou menos às 20 horas, quando ele, o John e mais o irmão dele, o Josh, eles foram fazer essa expedição. Eles estavam com mais alguns outros amigos e eles entraram na caverna Nut Put. Essa caverna que ficava a mais ou menos a 90 quilômetros de Salt Lake City. A única questão aqui é que o John, nessa época, ele não tinha assim mais aquela experiência, né, que ele tinha antigamente, quando ele era mais jovem. Ele já era mais velho, ele não tinha tanta experiência. E também, um outro agravante é que ele, o peso. Não que ele fosse gordo, mas ele já pesava bem mais, ele já não era tão leve. Talvez a altura, peso, não ajudava muito ele nessa expedição, né? Mas eles estavam, assim, muito animados para explorar essa caverna Nut Put, animados para fazer aquilo que eles não faziam há tanto tempo. Mas como eu disse, né, eles não eram mais jovens. O John, no caso, ele já tinha 26 anos, ele estudava medicina, ele era casado, tinha um filho de 1 ano, e ele não vivia assim muito próximo da família, né, ele morava um pouco mais distante, o que fez com que a decisão por essa expedição fosse assim mais especial, vamos dizer assim. Quando todos eles estavam lá na caverna, então o que eles resolveram fazer? Eles resolveram se separar para eles poderem se aprofundar mais ali, cada um conheceu uma parte. No início, eles acabaram explorando uma parte da caverna que se chamava The Big Slade. Mas então eles acabaram se separando para eles poderem investigar algumas partes da caverna que eles achavam que eram um pouco mais perigosas. O John, então, ele decidiu que ele ia procurar por uma formação que tinha ali chamada o Canal do Nascimento. Quando ele achou que ele tinha encontrado, né, ele tentou passar por uma passagem que tinha ali, mas ela era muito, muito estreita. Essa passagem, ela recebia apenas visitas de corajosos, assim, pesquisadores, assim, ao longo dos anos. Ele acabou entrando de cabeça por essa passagem. Então, um tempo depois, ele percebeu que aquilo ali não ia dar muito bom. Quando ele passou por essa passagem muito estreita, o que aconteceu? Ele conseguir passar, ele teve que se movimentar com muita dificuldade, mexer muito os quadris e tudo mais. Então ele acabou conseguindo passar e ele percebeu que ele não conseguiria mais voltar. Então ele pensou, vou continuar que eu vou achar uma saída. Agora, o único caminho era para frente e ele não fazia assim ideia do que o esperava ali na frente. Ele continuou andando na esperança de que a passagem ali começasse a se alargar para que ele conseguisse voltar, só que ele acabou caindo numa fenda. E isso, gente, vocês não acreditam, mas ele acabou caindo de cabeça para baixo. Uma passagem de apenas 25 centímetros de largura por 45 centímetros de altura. Essa passagem acabou prendendo John e ele percebeu que ele não iria conseguir sair dali, pelo menos sozinho. E a conclusão de todo esse trajeto foi o seguinte: o John, ele ficou preso a 120 metros
dentro daquela caverna e a 30 metros abaixo da superfície da Terra. Depois de algum tempo que o John estava preso ali, o Josh estava procurando ele e acabou encontrando ele ali preso. Mas o Josh ele percebeu que ele não podia fazer muito ali pelo irmão, a não ser tentar puxar ele pelas panturrilhas. Mas ele percebeu um tempo depois que não ia ajudar em nada, não ia acontecer nada. Eles então decidiram chamar os socorristas, né? Só que quando os socorristas eles conseguiram chegar ali aonde no ponto daquela superfície onde o John estava, como ele estava há muito tempo já de cabeça para baixo, a saúde dele estava piorando cada vez mais, porque os socorristas eles acabaram conseguindo chegar ali somente em torno de umas 3 horas depois. Ficar ali de cabeça para baixo fez com que o coração do John ele tivesse que trabalhar assim cada vez mais. Acredito que para bombear sangue para o cérebro, né? O local ali onde o John tinha caído já era um local assim bem ruim para que os socorristas conseguissem tirar ele dali. Tava sendo bem difícil para eles. E também uma outra coisa que estava dificultando muito era a altura dele, que ele tinha 1,80 m e também pesava 86 quilos. Então isso dificultou muito a vida do pessoal do socorro, dificultou muito aquele resgate. Mais de 50 pessoas foram acionadas ali, participaram daquele socorro para tentar tirar ele dali. E o plano principal era amarrar ele pelas pernas por um cabo e tentar puxar ele. Segundo um porta-voz ali da polícia de Utah que estava participando ali daquele socorro, ele havia dito que eles quase tinham conseguido tirar ele dali. Ele já estava quase fora daquela fenda, como quando uma das polias que puxava aquele cabo, ele se rompeu. As paredes ali daquela caverna, elas continham uma argila solta e talvez tenha sido esse o motivo de acontecer essa trágica situação, né? Durante esse período aí de tensão, o John, ele recebeu água, ele recebeu comida, eles tentaram manter ele ali saudável, até que eles conseguissem tirar ele dali, mas a saúde dele a cada momento que passava piorava cada vez mais. Foi então que eles conseguiram chegar perto o suficiente para checar os batimentos cardíacos dele e a partir daí eles verificaram que ele já não tinha mais vida. Essa caverna, ela tinha sido fechada em 2006 por alguns problemas que aconteceram, tipo esse mesmo, e ela acabou sendo reaberta, acho que coisa de 2 meses antes de acontecer essa tragédia com o John. Então, com essa morte, né, a caverna Nutbutt, ela foi então fechada, ela foi interditada para sempre. O corpo do John, até hoje, permanece ali naquela fenda presa. Aquele vai ser o seu túmulo eterno, né, para sempre. E em 2011 foi lançado um filme em sua homenagem. O nome desse filme é A Última Descida. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora comenta aqui embaixo, gente. Vocês teriam coragem de passar por uma aventura parecida como essa?